Falar de pirataria e desbloqueio no Brasil é mexer numa casa de abelhas, pois de um lado surgirão aqueles que justificam o uso da ilegalidade, trazendo argumentos sólidos como o valor dos jogos, que realmente a Nintendo não baixa o valor dos seus exclusivos, pois até mesmo já falei em outro vídeo que por ter consumidores pagando o preço cheio do jogo até hoje, nós não damos motivo para a Nintendo abaixar o preço. Então, temos uma parcela de culpa. E sobre os jogos físicos, infelizmente a Nintendo não vende seus jogos físicos oficialmente no Brasil. Todos os que você encontra são trazidos por importadoras, que tiveram que pagar altas taxas de importação, comprar os jogos com dólar alto e todos os fatores que interferem no valor final. Enfim, eu compreendo que não é fácil pagar por jogos originais, seja digitais ou físicos no nosso país. Mas todas as vezes que partimos para a ilegalidade, atiramos nas costas dos desenvolvedores de jogos que veem o seu produto que demorou anos para ficar pronto, envolveu toda uma equipe de profissionais, sonhos que saíram do papel e chegaram às nossas mãos, sendo roubado por nós que baixamos o jogo de forma ilegal. E não quero ser puritano com você, talvez você tenha seus motivos e explicações pessoais, mas quero te fazer olhar pelo lado do desenvolvedor, que não tem culpa de não conseguirmos pagar por seu jogo, pois pare e pense bem comigo. Um jogo original fora do nosso país custa $60, que num país com qualidade de vida decente, que não é o nosso caso, $60 significa 5 horas de um atendente de McDonald's nos Estados Unidos. Isso mesmo, em 5 horas de trabalho, esse atendente consegue pegar um jogo que eu e você temos que parcelar por alguns meses, ou pagar no valor cheio do cartão de crédito e correr da sala para a cozinha para pagar a fatura, pois lá um atendente do McDonald's ganha em média $12 a hora de trabalho. Mas, voltando à realidade brasileira, o jogo que custa $60 chega custando para nós R$299 em conversão direta, sem impostos. $60 vezes 5 daria R$300, sendo que a Nintendo Brasil deve absorver como despesa para eles os tributos, já que não passam para nós as oscilações do dólar, também levam de prejuízo, já que o jogo custa R$299 com o dólar hoje acima dos R$5 citado aqui. Sei que não é fácil pagar R$300 num jogo, mas o problema não é o jogo custar R$300, mas sim a média salarial do brasileiro ser baixa. Nosso dinheiro é desvalorizado e o nosso salário mínimo é muito abaixo da realidade necessária para vivermos. Então, jogar videogame acaba saindo caro, pois estamos comprando produtos tabelados em países desenvolvidos, feitos para uma realidade muito diferente da nossa, mas que não justifica você atirar nas costas da empresa que desenvolve os jogos que você diz tanto gostar, pois como você apoia a empresa se tira o que é dela por direito? Talvez você me diga que a empresa tem muito dinheiro, então pode ficar sem ver o seu dinheiro dessa vez. Mas infelizmente é nessa lógica que as pessoas que roubam energia elétrica pensam, permitindo a fornecedora de energia cobrar mais caro na energia dos que pagam direitinho, pois a conta acaba sendo paga por alguém, no caso, aqueles que pagam corretamente. Você está vendo a Nintendo voltando para o Brasil? Isso é resposta de números de vendas originais, não de quantidade de download legal, pois como empresa eles olham venda e lucro, não quantidade de tweets ou comentários nas demais redes sociais. CNPJ gosta de lucro. Nintendo está voltando a vender no Brasil por ver em nós consumidores potenciais. Os jogos começarão a ser traduzidos quando o lucro que dermos a eles for o suficiente para eles nos verem nas tabelas de vendas anuais da empresa. Quem compra legalmente apoia a indústria de games. Por que você acha que estamos vendo mais jogos sendo desenvolvidos por brasileiros? Porque eles querem dar os jogos de graça num site pirata e colocar seus desenvolvedores para pagar as contas com likes em vez de dinheiro? Eu não sei a sua opinião sobre tudo o que conversei com você agora há pouco. Deixe inclusive aqui nos comentários, mas eu quero te levar a pensar com carinho sobre tudo o que te falei. Se o jogo é caro, procura uma mídia física usada. Se quer ele digital, tenta comprar gift cards parcelados.
Sempre existe uma alternativa legal que cabe no seu bolso e sempre teremos desejos maiores que o saldo bancário. Faz parte de quem nós somos desejar mais do que podemos ter, mas se entregar a esse desejo sem se importar com quem está do outro lado da tela do seu videogame é atirar nas costas de quem você não está vendo. Eu vou ficando por aqui, deixa nos comentários a sua opinião, vou deixar outros 2 vídeos por aqui que podem ser legais para você. Abração e até mais!